Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um webinar da WIN, nosso 27º webinar, tá? Eu sou o Marcos Magalhães, especialista técnico da WIN, para quem não me conhece ainda. Quero saber quem está aí. Por favor, falem se estão me ouvindo bem, como é que está o áudio. O áudio está ok, gente? Podem falar aí no chat. Cláudia falou perfeito. Patrícia, Wilson. Show de bola. Me fala também, pessoal, de onde é que vocês são, tá? E se vocês já assistiram algum dos nossos webinars. Então, nossos webinars, eles ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Inclusive, com certeza, sigam a Win no YouTube, sigam a Win nas nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, principalmente no Instagram, tá? Porque lá a gente coloca muita coisa importante. A gente coloca, inclusive, uma promoção que a gente teve semana passada, cara, incrível, 7% de desconto em todos os geradores fotovoltaicos, né? Se você não ficou sabendo dela, é porque você não estava seguindo a Win no Instagram. Então, siga a gente no Instagram, tá? Muito conteúdo bacana, além das nossas webinars, temos aí conteúdos técnicos, conteúdos mais comerciais. Então, a gente vai revezando bastante. Esse mês, tá? Agosto, a gente vai ter mais duas webinars, né? E uma live no nosso canal do Instagram, como a gente fez assim mês passado com a Solis. Então, no dia 11, tá, de agosto, a gente vai ter uma webinar sobre inversores de alta potência, tá? Um assunto muito interessante para quem faz aí, trabalha ainda na microgeração, mas naquelas potências mais elevadas, ou precisa, sei lá, um sistema de uma potência mais elevada, ainda em 220 volts, ou potências altas em 380. Para quem constrói usina de solo também, né, usinas assim de maior porte. Esses inversores são muito interessantes, né, e são muito importantes você entender, né, como é que eles funcionam, como é que é a manutenção deles, enfim, todas as características que esses inversores de alta potência precisam ter para permitir o seu sistema em microgeração, em mini geração, uma usina de maior porte, uma usina de grande porte, ser muito bem sucedido e ter um baixo LCOE, ter um ótimo payback. Tá legal? No dia 25/8, a gente tem a live no Instagram sobre microinversores Roy Myers, tá? Casando aí com o nosso novo estoque de microinversores que chega a partir de semana que vem, tá? A gente vai fazer uma live exclusiva no nosso canal do Instagram sobre esse tema. Beleza? Então eu vou ver aqui o que o pessoal falou. Bom dia, Energia Solar Rio de Janeiro, KLK, tá? O Marco Antônio falou. Deixa os seus estados aí, tá? De onde você está falando? De onde você é? Qual é a sua cidade? A gente quer saber. E se já participou alguma vez, né, de alguma live nossa. Então, gente, de alguma live não, alguma live ou webinar, né? Agora a gente faz live também. Então, gente, o objetivo dessa webinar de hoje tá, é uma webinar para melhorar o entendimento sobre a norma, a BNT NBR 16690. É a norma que, enfim, rege tudo que a gente faz na área de energia solar, todos os projetos, os materiais utilizados, os equipamentos. Então, ela é a norma mais importante do setor. É muito importante que a gente conheça essa norma, que a gente tenha essa norma. Todas as imagens dessa apresentação, elas são imagens tiradas da versão dessa norma para consulta pública, tá? Mas que foram mantidas na norma depois que ela foi aprovada. Então, eu basicamente destaquei, né, nessa apresentação os pontos da norma que eu acho mais importantes e os pontos que os clientes, na verdade, os integradores, os projetistas, costumam perguntar muito a gente sobre. Então, essa apresentação de hoje vai ser importante no dia a dia de vocês. Vai ter aplicação prática para vocês. Aquela dúvida que você tinha, pô, eu faço assim, eu faço de outra forma, será que isso está previsto em norma ou não está? A norma ela é uma orientação, gente. Então, ela foi elaborada justamente para sanar muitas dúvidas e orientar em relação à aplicação de sistemas fotovoltaicos. Isso aqui, essa apresentação de hoje, tem esse fim, tá? Então, eu sugiro fortemente que, além dessa apresentação, vocês aproveitem para discutir aqui, mandar dúvida e tal.
vocês adquiram a norma, leiam ela por completo, porque essa apresentação em si não substitui a norma de nenhuma forma, né? Não é completa, são só alguns pontos, até porque a gente tem um tempo reduzido, né? Então, eu sugiro que vocês tenham a norma e leiam ela por completo para conseguirem entender, né, e se capacitar cada vez mais, quem ainda não fez isso, tá? Temos uma pessoa aqui de Feira, na Bahia, São João de Meriti, né? Bahia é o Pedro, São João de Meriti. Gente do Brasil todo aqui. Então vamos começar, pessoal? Será que eu tenho mais algum aviso aqui? Acho que não, consegui zerar tudo. Vamos começar. Então, basicamente, o que a gente vai comentar hoje, tá? Primeiro, o escopo da norma. Vamos falar de características gerais, definições, nomenclatura, o que é o que, né? Associações em série paralela. Apesar de ser um assunto muito discutido, é bom a gente abordar aqui o que a norma fala sobre ele. Temperatura, considerações em relação ao desempenho, projeto mecânico, proteção de sobrecorrente, proteções de sobretensões transitórias, proteção contra falhas de isolamento e contra fuga de corrente, seleção dos cabos, capacidade de condução de corrente, cabeamento das séries, dispositivos de proteção e seccionamento, aterramento e equipotencialização e, por fim, arcos elétricos em arranjos fotovoltaicos. Então, percebam que é muito conteúdo, tá? Como eu tirei vários trechos da norma aqui, eu vou fazer uma leitura realmente dinâmica, tá? Tem coisas que a gente não pode passar batido, né? Então, eu vou ler primeiro o trecho que eu destaquei e depois vou comentar. Vou fazer sempre assim, ler e comentar a leitura, comentar a interpretação, e vocês podem perguntar nesse meio tempo, tá legal? Vamos lá, qual é o escopo da norma, né? Onde é que essa norma se aplica, né? Então, basicamente, o que ela fala é o seguinte: essa norma estabelece requisitos de projeto das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, incluindo disposições sobre condutores, dispositivos de proteção, dispositivos de manobra, aterramento e equipotencialização, tá? E ela abrange todas as partes do circuito fotovoltaico até, mas não incluindo as unidades de condicionamento de potência. E o que são as unidades de condicionamento de potência? São os inversores fotovoltaicos na maioria dos sistemas, né? Os sistemas conectados à rede, a unidade de condicionamento de potência, que ela vai condicionar a energia, né? Transformar de corrente contínua para alternada é um inversor. Mas em sistemas off-grid, por exemplo, pode ser um controlador de carga, pode ser um inversor off-grid, né? Pode ser outra coisa, um outro tipo de controlador para sistemas mais específicos. Então, um drive, por exemplo, num sistema de bombeamento de água solar, existem outras formas aí de condicionamento de potência, além do inversor. Mas, basicamente, na maioria dos casos, como a gente está focado aqui em on-grid, vai ser o próprio inversor, tá? Ela tem como objetivo especificar os requisitos de segurança que surgem das características particulares do sistema fotovoltaico. Então, quando essa norma ela foi elaborada, eles perceberam o seguinte, tá? A gente tem uma norma hoje que é para circuitos de corrente alternada, baixa tensão, que é a norma 5410, né? Agora, o arranjo fotovoltaico, o sistema fotovoltaico, ele não se aplica, né? Não dá para aplicar essas mesmas premissas, né? Essas mesmas regras para um sistema fotovoltaico, porque ele tem características muito particulares. Ele é exposto às intempéries, ele é um circuito de corrente contínua, é um circuito que pode chegar a tensões mais elevadas, então ele é muito específico. E essa norma não se aplica a arranjos fotovoltaicos menos que 100 watts, ou com tensão de circuito aberto menor do que 35 volts, ou maior do que 1.500 volts. Então, a gente entende que sistemas fotovoltaicos com tensão de circuito aberto abaixo de 35 volts, né, são sistemas muito pequenos, né, que não precisa considerar essa norma para, enfim, fazer o projeto, construir um sistema desse, um sistema muito simples. E quando tem tensão acima de 1.500 volts, também é um sistema muito específico. As aplicações que a gente tem hoje geralmente são com tensões de 600 volts, 1.000 volts e 1.500 volts. Tá? Então, não se aplicaria também nesse sentido. A imagem está mostrando aqui, né? Eu acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? Vocês conseguem ver meu mouse aqui para apontar?
Provavelmente está com o meu nome. Sim, perfeito. Então, a norma ela abrange o arranjo fotovoltaico, tá? NBR 16690 em azul aqui, até o inversor. Em vermelho, né, que é o cabeamento, ele é abordado em específico pela norma 16612, tá? O cabeamento de energia solar fotovoltaica, cabeamento de corrente contínua. Temos o inversor, que tem seus certificados próprios, né, suas normas próprias, né? E o circuito de corrente alternada de baixa tensão, né, até o transformador da rede. Então, tudo de baixa tensão, de corrente alternada, é regido pela norma 5410. Aí, a partir do transformador, vira média tensão para a rede, e aí é uma outra norma também. Tá legal? Só para a gente entender melhor onde é que ela se aplica, beleza? Então, características gerais. Falando um pouquinho de nomenclatura aqui, né? A gente está aqui representando um sistema fotovoltaico, tá? Um arranjo fotovoltaico que está conectado a uma unidade de controle, condicionamento de potência, qualquer que seja ela. Tá? Tudo isso aqui que está pontilhado, ou seja, os módulos, a interconexão entre eles, os cabos, os dispositivos de proteção, os paralelismos, né, que houverem, as caixas de proteção, né, o caixa de junção, tudo, né, até o inversor é chamado de arranjo fotovoltaico. Tá? Tem esse nome aqui, ó, arranjo fotovoltaico. Esse arranjo fotovoltaico, ele pode ser composto, por exemplo, de uma série fotovoltaica só, né? A gente tem aqui uma ligação em série de módulos, definindo uma série fotovoltaica apenas. Pode ser várias séries fotovoltaicas paralelizadas, né? A gente tem aqui, por exemplo, 3 séries que foram paralelizadas, né, através desse barramento aqui, com dispositivos de proteção contra sobrecorrente e seccionamento, que eles são aplicáveis dependendo de uma série aí de requisitos, que a gente vai abordar mais para frente. A norma fala sobre isso, quando é necessário a aplicação de dispositivos de seccionamento ou não, quando é necessária a aplicação de dispositivos de proteção contra sobrecorrente ou não. Tá? Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, tem um paralelismo aqui, poderia ter vários paralelismos, tá? Então, cada paralelismo desse configura um subarranjo fotovoltaico, então isso aqui seria um subarranjo, tá? Uma série, 3 séries aqui paralelizadas, nesse caso, um exemplo, um subarranjo, poderiam ter vários subarranjos, formando o arranjo fotovoltaico inteiro. Mas, nesse caso, só esse subarranjo já forma também o arranjo fotovoltaico inteiro. Só temos 3 séries paralelizadas. Já nesse outro exemplo aqui, nós temos vários setores, tá? Nós temos esse subarranjo aqui, que está conectado, no caso de uma UCP, uma unidade de condicionamento de potência, com múltiplas entradas em corrente contínua, tá? Então, cada entrada dessa é uma entrada que a gente chama de MPPT, tá? Entrada de MPPT. Então, por exemplo, eu tenho um arranjo fotovoltaico em uma orientação, eu coloco em uma entrada em PPT, na outra orientação, na outra entrada em PPT. Vocês já devem conhecer isso bem. Então, para cada entrada em PPT do inversor, ela está conectada a um setor, que é um subarranjo fotovoltaico, e ela precisa de um dispositivo interruptor seccionador. Tá? Então, cada MPPT precisa de uma seccionadora lá que consiga interromper o circuito sob carga, que é essa definição de interruptor seccionador, e pode ter ou não um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Tá? Basicamente, para a gente conseguir visualizar aqui como é que funciona o esquema. O que a norma fala sobre associações série paralelo, né? Arranjos fotovoltaicos devem ser projetados de modo a evitar a circulação de corrente dentro do próprio arranjo, isso é, entre as séries fotovoltaicas conectadas em paralelo. Tá? Então, não pode ter corrente circulando de uma série para outra. Né? As séries fotovoltaicas conectadas em paralelo devem possuir tensão de circuito aberto semelhantes dentro de uma margem de 5%. Tá? Então, se você está com todas as séries que são paralelizadas lá, por exemplo, eu tenho 3 séries de 15 módulos cada uma, né? 3 séries de 15 módulos que estão sendo paralelizados na string box. Tá? Eu tenho que, com o circuito aberto, medir cada uma dessas séries e a tensão dessas séries
não pode ser diferente, né? Mais ou menos do que 5% uma entre a outra, tá? Então tem que ficar aí nesses 5%. Mas, Marcos, o que eu faço, afinal de contas, para garantir que essa margem, né, de tolerância entre as séries seja mais ou menos 5% no máximo, tá? Você vai fazer o que está descrito aqui em seguida na norma, né? Você vai usar módulos de mesmo tipo, da mesma tecnologia, de mesma potência, para reduzir, inclusive, o mismatch. Você vai colocar o mesmo número de módulos em série em todas as fileiras que estão conectados em paralelo, tá? Todas as strings têm que ter o mesmo número de módulos, todas as que estiverem conectadas em paralelo. É assim que você vai garantir que as tensões elas sejam iguais entre as strings, tá? Então, continuando a leitura aqui. Quando o dispositivo seccionador do arranjo fotovoltaico estiver aberto, tensões de circuito aberto entre séries distintas resultariam em uma corrente circulante dentro do arranjo, que pode ser perigosa. Então, vamos supor que você vai fazer uma manutenção no sistema. Abre a seccionadora da string box, né? Então, as séries elas estão paralelizadas, mas elas não estão conectadas ao inversor, ou seja, elas não estão produzindo corrente, produzindo energia. Nesse caso, haveria aí por exemplo, poderia haver uma série com uma tensão diferente, ou seja, se tiver uma série com 16 módulos e as outras duas com 15 módulos, essa que está com 16 vai ter uma tensão maior do que as outras duas que estão com 15. E ela vai fazer com que exista uma corrente circulando dela para as outras duas. Ou, no caso contrário, né? Uma de 15 e outras duas de 16, as correntes dessas duas que estão com 16 módulos vão circular, né, contra, né, vai gerar uma corrente reversa contra a fileira que está com menos módulos. Tá? Isso também acontece se tiver algum módulo defeituoso ou se tiver algum defeito no circuito, na conexão, né, algum curto-circuito que prejudique aí um módulo apenas e aí os outros módulos funcionam, só um módulo que não funciona. Tá? Isso aí eu vou, inclusive, falar mais em detalhe para frente, sobre corrente reversa e proteção contra sobrecorrente. Para reduzir o descasamento de parâmetros, ou seja, o mismatch, e melhorar o desempenho do sistema, recomenda-se que todos os módulos fotovoltaicos conectados ao mesmo SPMP, que é segmento do ponto de máxima potência, né, MPPT, de uma UCP sejam da mesma tecnologia e que todas as séries tenham o mesmo número de módulos fotovoltaicos conectados em série. Adicionalmente, recomenda-se que todos os módulos conectados ao mesmo SPMP tenham características elétricas similares, tá? Incluindo corrente de curto-circuito, tensão e corrente de máxima potência e coeficientes de temperatura. Isso deve ser considerado no caso seja necessária a substituição de módulos fotovoltaicos ou a modificação de um arranjo existente. Tá? Então, se você tem um arranjo já existente lá, que usa um módulo de, sei lá, Canadian 365, você quer expandir esse sistema, você quer colocar mais módulos. Na mesma MPPT do inversor, tem que ser um módulo do mesmo fabricante, do mesmo tipo, mesma potência, beleza? Para não dar esse problema de mismatch. Tá? A não ser que tenha um MPPT livre do inversor ainda, aí você consegue usar qualquer outro tipo de módulo na outra MPPT, porque são entradas independentes. Tá? Módulos fotovoltaicos pertencentes ao mesmo SPMP devem possuir o mesmo azimuth e inclinação, dentro de uma margem de 5 graus para mais ou menos, para ambos os parâmetros. Cara, muita gente me pergunta, Marcos, eu tenho aqui um cliente, né, que tem duas águas de telhado, mas elas estão paralelas, né? Elas são águas diferentes, mas elas estão paralelas, elas têm praticamente a mesma inclinação e a mesma orientação, né? Elas estão voltadas para a mesma orientação, só que o meu inversor só tem um MPPT, ou tem dois MPPTs e o outro já está sendo usado na outra água. Cara, eu posso colocar uma fileira aqui, né, e conectar essa fileira com o restante dela, por exemplo, colocar 10 módulos numa água e colocar mais 5 módulos na outra, tudo em série, né, numa mesma MPPT do inversor? Essa é a pergunta. Se respeitar isso aqui pela norma, sim, tá? Se os telhados aí tiverem a mesma orientação e mesma inclinação, né, com mais ou menos 5 graus de diferença, você pode fazer isso sem prejudicar de nenhuma forma praticamente a tua geração de energia, tá? Então, não teria problema. Perfeito? Temperatura. Todos os componentes e equipamentos que possam ficar em contato direto
ou próximos do arranjo fotovoltaico, ou seja, condutores, inversores, conectores, devem ser capazes de resistir à temperatura máxima de operação do arranjo fotovoltaico, tá? Isso é uma coisa, às vezes, que a gente não percebe, né? Às vezes a gente está usando um eletroduto, está usando um braçadeira, componentes plásticos, né, inclusive, isso acontece muito com os acessórios e tal, e a gente não presta atenção, né, na temperatura que eles podem chegar. A gente, eu digo, as pessoas em geral, né, pode acontecer isso, né? Pode não prestar atenção na temperatura que o sistema pode chegar quando está exposto ao sol, pode não prestar atenção se aqueles componentes são resistentes à radiação ultravioleta ou não. Então, isso tem que ser levado em consideração. Deve-se considerar o aumento da tensão gerada pelas células fotovoltaicas devido às baixas temperaturas. Então, gente, vocês sabem que a baixas temperaturas, a tensão do módulo fotovoltaico aumenta. Quando aumenta a temperatura, a tensão diminui. Então, essa oscilação de tensão tem que ser considerada. Como é que você faz isso? Se eu tenho um inversor aqui que aceita 600 volts máximo na entrada, né, ou seja, 600 volts, o arranjo fotovoltaico, a série fotovoltaica tem que chegar no máximo a 600 volts, eu tenho que fazer um cálculo. Né? Eu tenho que multiplicar o número de módulos que estão conectados em série pela tensão de circuito aberto, tá? De cada módulo. Então, eu vou ter a tensão de circuito aberto do total. Depois, você precisa fazer uma compensação de temperatura para saber se, mesmo em dias muito frios, essa tensão ainda não consegue aumentar de forma a ultrapassar os 600 volts do inversor. Porque se ultrapassar esses 600 volts ou 1000 volts, o inversor ele vai dar uma mensagem de alarme, ele vai parar de gerar energia. Se passar muito, pode até danificar o equipamento, tá? Então, isso tem que ser considerado. Compensação de temperatura na tensão de circuito aberto. Beleza? A tensão máxima do arranjo fotovoltaico deve ser igual a VOC corrigida para a menor temperatura de operação esperada. Isso foi o que eu acabei de falar aqui, né? Então, basicamente, você vai pegar a menor temperatura da série histórica da região que você está, né, do local da instalação, e levar em consideração para esse cálculo de tensão corrigida. A correção da tensão deve ser calculada de acordo com as instruções do fabricante, né? Quando as instruções do fabricante não estiverem disponíveis para módulos de silício cristalino, mono ou poli, a tensão VOC do arranjo deve ser multiplicada por um fator de correção de acordo com a tabela 4, tá? Utilizando como referência a menor temperatura ambiente esperada durante os períodos com insolação, tá? Então, como fazer esse cálculo, né? Se você não tiver informação do fabricante de módulo, você usaria, por exemplo, essa tabela, tá? Então, se a menor temperatura ambiente esperada é de 19 a 15 graus, tá? Então, você tem que multiplicar a tensão VOC do arranjo fotovoltaico por um fator de 1,04. Se for de 4 a 0 graus, a temperatura mínima esperada, você tem que multiplicar por um fator 1,1, tá? Porque a tensão de módulos mono policristalinos tende a aumentar, por exemplo, 10%, tá? Em praticamente todos os módulos, quando a temperatura mínima aí é de 4 a 0 graus, a mínima ambiente, tá? Então é só você fazer essa correção. Porém, em qualquer datasheet você encontra o coeficiente de temperatura, de correção de temperatura em relação à tensão, né? Que é o CVOC. Então, na verdade, você não vai usar essa tabela, você vai usar esse coeficiente de temperatura do fabricante encontrado no datasheet, e aí sim fazer essa correção para saber qual é a tensão de circuito aberto máxima a baixas temperaturas que o sistema pode atingir. Garantir que não vai, que a sua associação está correta, não vai ultrapassar a tensão máxima permitida pelo inversor. Tranquilo? Considerações em relação ao desempenho. Gente, eu fiz uma webinar, não sei se foi mês retrasado, eu acho que foi sobre fatores de desempenho, né? E, inclusive, eu mostro lá como calcular o performance ratio, né? Performance ratio é uma coisa que a gente coloca no cálculo assim, né? Um fator que geralmente a gente coloca como 0,8, genérico, né? Toda instalação que a gente coloca é 0,8. Mas, se você quiser, né, e até recomendo, né, o projeto, né, no projeto básico você poderia colocar 0,8, é até um pouquinho otimista, tá, 0,8. Mas no projeto completo, e se você principalmente tiver que estimar, né, e garantir geração de energia para o cliente, você tem que calcular esse fator
de uma forma mais precisa, ou usar softwares, tá, para conseguir calcular esse fator de uma forma exata, para que a sua expectativa de geração, para que a expectativa de geração do cliente case com a que você prometeu no contrato, tá? Então, quais são as considerações em relação ao desempenho que a 16690 fala, tá? A primeira é sombreamento parcial. Recomenda-se que cuidados sejam tomados ao selecionar o local de instalação. Até uma pequena sombra pode limitar significativamente o desempenho do sistema. Tá? Isso é de conhecimento de todo mundo, tem que fugir da sombra. Mas se não der para fugir, de qualquer forma, se tiver uma árvore lá que não pode cortar, se tiver um prédio perto e tal, você tem que saber dimensionar essa perda por sombreamento. Ou estimando mesmo, tá? Na mão, ou usando aplicativos e softwares, tá? Para fazer uma modelagem 3D, PVSol, PVSYST, você faz a modelagem 3D do local e aí o software te dá não só o performance ratio muito mais exato, mas também o quanto você perde devido ao sombreamento ao longo do ano. Aumento de temperatura, né? A eficiência dos módulos reduz com o aumento da temperatura de operação. Para células de silício cristalino, a potência máxima diminui até 0,5% a cada aumento de 1 grau. Então, se você tem uma instalação num local mais quente, tá? O performance ratio tende a diminuir um pouco, tá? Tende a não ser 0,8, vai ser 0,75, se não tiver sombreamento, né? 0,76, 78, alguma coisa assim, né? Por quê? A temperatura vai diminuir, o aumento da temperatura vai diminuir a geração de energia média do sistema, beleza? E isso vai ser considerado no cálculo também. Queda de tensão nos condutores. O dimensionamento dos condutores do arranjo fotovoltaico afeta a queda de tensão sob condições de carga. Recomenda-se que essa queda não seja superior a 3% nas condições padrão de teste, né? Então, quando você usa, por exemplo, um cabo de uma bitola menor, um cabo de 4 milímetros, por exemplo, e o comprimento do arranjo fotovoltaico para o inversor é muito grande, tipo 100 metros, a queda de tensão no cabo pode ser significativa, bem significativa, né? Então, a norma diz, para você não superar essa queda de tensão acima de 3%. O recomendável mesmo, o legal, é ficar abaixo de 1%. Mas, se ficar dentro de 3%, ainda é tolerável. Tá? Não tem nenhuma consequência muito ruim para o sistema. E como é que você calcula isso? Por uma fórmula, inclusive, que já está prevista na 5410. Essa fórmula aí de queda de tensão pode ser, sim, utilizada. A fórmula clássica aí para cálculo de queda de tensão pode ser utilizada para calcular a queda de tensão no circuito, né, do sistema fotovoltaico, do arranjo fotovoltaico. Então, se você, por exemplo, a gente só tem aqui na Win, só trabalha com cabos de 6 milímetros. Isso significa que é muito mais difícil você ter um arranjo fotovoltaico em que a queda de tensão supere 3%, ou até supere 1%. É difícil, tem que ter um comprimento muito grande, na ordem de mais de 100 metros, tá, para o inversor, para conseguir ter uma queda como essa. Tá? Então, na grande maioria dos casos, o cabo de 6 milímetros, até o cabo de 4 milímetros se aplicaria, mas o cabo de 6 milímetros com certeza se aplica muito melhor. Tá legal? Por isso que a gente só trabalha com ele. Então, cabos maiores geralmente são usados só para usinas maiores, onde você precisa fazer muitos paralelismos, né? Fazer paralelismos, na verdade, né? E usar combiner box, além das string boxes, aí nesse caso, sim, você precisa com certeza de cabos maiores. Obstrução da superfície do módulo, né? Então, qualquer coisa que caia lá no módulo, poeira, sujeira, dejetos, enfim, neve, aqui no Brasil não tem muito, mas pode reduzir significativamente a geração do sistema. Recomenda-se avaliar as medidas de limpeza regular em situações onde a obstrução pode ser um problema, tá? Então, um lugar onde tem muita poeira, você vai precisar fazer uma limpeza mais regular e indicar, né, para o seu cliente uma limpeza mais regular do arranjo fotovoltaico. Inclusive, você pode fazer esse serviço, se for do seu interesse. Você já oferece o pacote para ele, ó. Eu faço aí esse é o sistema fotovoltaico, essa é a minha proposta, eu ainda posso fazer para você um contrato de serviço, se você quiser, e isso é muito bom por causa disso, um contrato de limpeza, de manutenção regular do sistema, onde eu faço todas as medições, faço limpeza, faço comissionamento de novo para ver se está tudo realmente certo, garantido a sua geração de energia ao longo de um ano e pode ser renovado anualmente. Então, um diferencial que, por exemplo, você pode dar para o seu cliente. Tá? E isso vai ter que ser avaliado caso a caso, o melhor período de limpeza.
Orientação e inclinação, né? O melhor desempenho do arranjo fotovoltaico normalmente é obtido orientando mesmo para o equador, com inclinação próxima à latitude do local. Então, acho que isso também é de conhecimento, né? Se você está no hemisfério sul, você sempre vai tentar orientar os módulos para o norte. Se está no norte, você vai tentar orientar para o sul, né? Em direção da linha do equador. Se você tiver essa possibilidade, né? Geralmente, usinas de solo, você sempre consegue decidir qual é a orientação do arranjo. Porém, em sistemas de telhado, geralmente não vale a pena fazer essa correção, né? Por exemplo, tem a água norte e a água sul. Colocar água norte aqui tudo certo e na água sul fazer uma correção, colocar uma estrutura aqui que corrija essa inclinação para ficar tudo voltado para o norte. Geralmente, pelo menos eu não considero isso uma solução muito interessante, por questão de carga de vento, tá? Quando você faz isso, né, você aumenta a solicitação mecânica nessa estrutura que foi corrigida, e eu não acho interessante para um projeto, né, que tem 25 anos de vida útil e está no telhado e pode ter uma carga de vento alta. Por mais que a estrutura tenha garantia e tal, é uma solução que eu acho que é um risco que não vale a pena ser pago, porque o que você ganha aí com correção da inclinação não é tanta coisa. Tá? Vai depender da latitude também, mas não é um ganho de energia tão expressivo assim. E o aumento no custo, né, da estrutura, para você, inclusive da obra, para você conseguir fazer essa correção. Então, é uma estrutura mais cara, mais específica, uma obra mais especializada aqui, que vai demorar mais fazer. Então, para mim, eu acho que não vale a pena, geralmente não compensa em termos de payback. Tá? Pode compensar em termos de energia, mas não compensar em termos de payback. Tá? Aumentou tanto o custo que o payback aumentou também. Né? Então, não valeu a pena. Degradação dos módulos, né, deve ser considerada de acordo com a descrição do fabricante. Tá? Então, lá no datasheet do módulo, tem uma curva lá de degradação, geralmente, né? Por exemplo, os módulos da JA, que a gente está trabalhando agora, temos módulos de 405, de 390 watts, monoperc, tá? De alta eficiência, eles têm lá garantia de geração linear, né? Através dessa garantia de geração linear, esse gráfico que tem lá no módulo, no datasheet, você consegue ver qual é a degradação anual que vai ter e prever isso na expectativa de geração anual média do seu projeto. Isso eu falo, inclusive, no webinar de especificações técnicas de módulos fotovoltaicos, tá? Pode conferir lá no nosso canal do YouTube. Projeto mecânico, tá? Corrosão. As estruturas dos módulos fotovoltaicos e os métodos utilizados para a fixação dos mesmos às estruturas e das estruturas aos edifícios ou ao chão devem utilizar componentes resistentes à corrosão ou submetidos a um tratamento superficial adequado ao local de instalação e ao tempo de vida útil do sistema. Tá? Devem ser tomadas precauções para evitar corrosão eletroquímica entre metais diferentes. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, tá? Os materiais a serem utilizados na estrutura, e nós temos aí cada vez mais fabricantes de estrutura de sistemas fotovoltaicos, temos muitos no mercado, você tem que se certificar de que aqueles materiais eles são de qualidade, tá? Eles são de qualidade, eles podem ficar expostos ao tempo. Então, tem que ser, por exemplo, um alumínio com tratamento superficial, um alumínio galvanizado, uma liga de alumínio, um KTL, tá? Em alguns casos, dependendo muito aço galvanizado, tá? Vai depender da aplicação e do nível de galvanização também. Alumínio galvanizado não, alumínio anodizado, tá? Que eu quis dizer. Alumínio anodizado, liga de alumínio, metais com tratamento superficial, como KTL, e aço galvanizado, dependendo da aplicação e do nível de galvanização. Tá legal? Você tem que ver se o ambiente que você está instalando, tem, por exemplo, uma alta salinidade. Se ele tem alta salinidade, tem maresia, está próximo do mar, aí você precisa confirmar com o fabricante se aquela estrutura tem garantia mesmo nesse tipo de ambiente. Tá? E, claro, não usar materiais diferentes. Por exemplo, os parafusos, né? O parafuso prisioneiro das estruturas, os parafusos de fixação, geralmente, eles são de aço inox, tá? Ou um aço com tratamento superficial. Que são materiais apropriados, tá? E são compatíveis com o alumínio anodizado da estrutura. Então, não vai gerar, por exemplo, pilha galvânica ali. Você não pode, por exemplo, usar uma arruela de aço comum. Você não pode usar um parafuso de aço comum, um parafuso de, sei lá, algum componente de latão que vai gerar uma pilha com alumínio. Isso não pode ser feito. Tem que ser todos componentes que não estejam muito afastados eletroquimicamente e que sejam adequados
para esse nível de exposição. Beleza? Radiação UV. Todos os elementos das estruturas de suporte do arranjo fotovoltaico e materiais auxiliares plásticos, como cintas para fixação de cabos junto à estrutura, eletrodutos, entre outros, devem utilizar materiais resistentes à radiação UV e serem adequados para o tempo de vida útil esperado do sistema. Então, isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não se liga, né? Pô, a braçadeira, tá? A braçadeira que você vai usar lá para fixar, né, os cabos, juntar os cabos. Às vezes você usa aquela branquinha, né? Essa aí, ela não é adequada para radiação ultravioleta, né? Para resistir à radiação ultravioleta. Tudo bem que não está direto ali, mas tem uma radiação refletida pelo chão, tá? Que ela vai ficar exposta a essa radiação durante muito tempo. E o que acontece? Se ela ficar exposta a essa radiação e ela não é do tipo que pode ser exposta, ela vai ficar quebradiça com o tempo. Você vai visitar a tua instalação depois de 5 anos, tem um monte de braçadeira rompida, né? Os cabos estão soltos já, e aí os cabos, quando eles ficam soltos, tem uma tensão no cabo, né? Pode pressionar muito o conector, e aí não é legal, tá? Pode dar outros problemas. Então, usar aquela braçadeira preta que tem resistência à ultravioleta, procurar no Mercado Livre, aí no Google, existem vários tipos aí que vocês conseguem achar, tá? Diversas opções. Eletroduto, aquele pode ser flexível ou rígido, mas do tipo preto, que suporte radiação ultravioleta, tá bom? Então, esses materiais plásticos precisam ser adequados também, tá? A temperatura e a radiação. Show! Aspectos térmicos. Os devidos cuidados devem ser observados durante a montagem do sistema para permitir sua expansão ou contração máxima de acordo com as recomendações do fabricante, né? Então, a gente recomenda, por exemplo, não deixar a fileira inteira muito justa com paredes, né? Às vezes você está montando em laje ou em algum telhado cerâmico que tenha parede, né, nas extremidades, tem um muro na extremidade, não deixar aquilo muito rente ao muro, né? Tem um espaçamento ali para que nos dias de calor o metal ele consiga se expandir, né? Sem, né, pressionar o muro e sem criar trinca nem nada do tipo. Tá? Isso é um tipo de recomendação que a gente dá. Cargas mecânicas. As estruturas de suporte devem estar em conformidade com as normas pertinentes que dizem respeito ao carregamento mecânico. Então, esse fornecedor de estrutura que você está usando, ele prevê a carga mecânica, ele faz, inclusive, forças devido ao vento, que eu já estou adiantando aqui, né? Ele segue a norma para simulação de carga de vento, né? Está previsto isso? Então, o fornecedor, né, o fabricante de estrutura, é muito importante para o sucesso do sistema, tá legal? O sucesso a longo prazo. E a gente aqui, na UIN, a gente trabalha com Solar Group, que é, inclusive, o maior fabricante de estruturas do Brasil, e com certeza nós atendemos e superamos todos esses requisitos, tá? E posso passar mais informações para vocês, se vocês quiserem. Beleza. Entrando agora no assunto de proteção contra sobrecorrente. Acho que nós não temos dúvidas até aqui, está bem tranquilo, né? Ninguém escreveu dúvida ainda. Proteções contra a sobrecorrente devem ser fornecidas de acordo com essa norma e com os requisitos do fabricante de módulos fotovoltaicos, tá? Dispositivos de proteção contra a sobrecorrente para módulos fotovoltaicos devem atuar em até 2 horas quando uma sobrecorrente de 135% da corrente nominal do dispositivo for aplicada, né? A suportabilidade térmica à corrente reversa é caracterizada pelos ensaios descritos na IEC 61730. Tá? Caso a corrente de falta possa ultrapassar a corrente reversa máxima suportada pelo módulo fotovoltaico, deve ser utilizada proteção de sobrecorrente. Para produzir corrente reversa, o defeito deve ocorrer durante a condição de circuito aberto do arranjo. Então, eu vou pegar tentar escrever aqui, né? Acho que vocês já estão enxergando. Então, aqui eu tenho um arranjo fotovoltaico, por exemplo, com 4 fileiras, tá? Se uma dessas fileiras, a gente tem um defeito, né? Um defeito em um módulo, ou um curto-circuito aqui que corte, né? Todos esses módulos aqui de operação, tire eles de operação, o que vai acontecer?
Essas outras 3 fileiras, elas vão estar com tensão normal. Isso na condição de circuito aberto, tá? A gente consegue ver aqui que a chave do sistema, a seccionadora, né, está aberta. E dali vai para o inversor. Tá? O sistema está em circuito aberto. Se isso acontecer com o sistema em circuito aberto, tá? Essas fileiras que estão com uma tensão maior, elas vão produzir correntes, tá? Essas correntes, elas podem chegar até a corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico. Então, eu vou ter uma corrente de curto-circuito aqui, uma corrente de curto-circuito aqui e uma outra corrente de curto-circuito aqui. E elas três, elas estão se juntando, tudo em cima da fileira que está com defeito, que está prejudicada, tá? Essa corrente reversa, vamos supor que cada corrente de curto-circuito do módulo é de 10 amperes, né? Então, eu tenho 10 amperes aqui, mais 10, mais 10. Então, no final, eu tenho 30 amperes. 30 amperes aqui, circulando pela fileira prejudicada. Sendo que, se você olhar no datasheet do módulo, ele tem uma parte lá, nas características elétricas, que é algo como suportabilidade à corrente reversa, ou máxima corrente reversa suportável, ou máximo fusível utilizável, né? Máximo fusível para corrente reversa. Lá, geralmente, é 20 amperes a capacidade de corrente reversa máxima. Pode ser até 30 amperes, mas 20 amperes eu acho que é mais comum a gente encontrar, tá? Então, se a capacidade máxima desse módulo aqui, de todos os módulos, é de 20 amperes de receber corrente reversa, se eu tenho uma fileira aqui, né, 3 fileiras injetando corrente no total de 30 amperes nessa fileira defeituosa, então eu vou prejudicar essa fileira, tá? Ela vai ser danificada, pode causar um incêndio, pode ter consequências aqui desastrosas, né? Então, nesse caso, eu preciso usar proteção de sobrecorrente, nesse paralelismo aqui. Via de regra, acima de 3 fileiras conectadas em paralelo, a gente usa proteção, a gente recomenda proteção de sobrecorrente para seguir a norma, tá bom? Para você ficar efetivamente protegido, né? A sua instalação está ok. E agora eu vou falar por quê, né? A proteção contra a sobrecorrente deve ser usada se, né? E a norma fala, a gente tem essa formulazinha para aplicar, para saber se a proteção contra a sobrecorrente precisa ser usada ou não, tá? Se o número de fileiras, né? Esse SA aqui é o número de strings, né? O número de fileiras conectadas no arranjo fotovoltaico, menos 1, vezes a corrente de curto-circuito do módulo, for maior do que a corrente máxima de OCPR, né, que é em inglês, o termo em inglês para suportabilidade à corrente reversa, tá? Então, se você tem um módulo aí com corrente máxima reversa de 20 amperes, se eu estou usando 3 strings associadas em paralelo, então fica 3 menos 1, vezes a corrente curto-circuito. Então, dá 2 vezes 10 amperes. 2 vezes 10 dá 20. Na verdade, geralmente é 10 e pouquinho, né? A corrente por circuito vai superar os 20 amperes que esse módulo consegue suportar. Então, para módulos de 20 amperes de corrente máxima reversa, a partir de 3 strings conectadas em paralelo, tem que usar fusível. Como, por exemplo, nossos geradores fotovoltaicos a gente faz com o Fronius Simo, tá? E o Fronius Eco. O Fronius Simo e Eco, eles têm uma MPPT apenas. Então, o Fronius Simo geralmente é conectado com 3 strings em paralelo, ele precisa de fusível. A string box dele, no nosso gerador, já vem com fusíveis, DPS e seccionadora, tá? E ela é uma string box que paraleliza, de 3 para 1, 3 entradas, 1 saída. Já no Fronius Eco, 25, 27 kW, o fusível já vem para ser conectado dentro dele. A gente envia os fusíveis juntos, ele já, junto com o inversor, né? Já tem o DPS interno dele, você só conecta lá os fusíveis. Se você estiver usando 3 strings em paralelo, 4, 5, 6, a gente envia 12 fusíveis para o positivo e para o negativo para serem conectados no inversor. Tá legal? E aí ele não precisa de string box, porque ele já tem todas as proteções internas, respeitando também as recomendações dessa norma. Tá? Então, alguns exemplos aqui. Os fusíveis, eles não podem ser qualquer fusível, eles têm que ser do tipo GPV, tá? Conforme as recomendações da IEC 60269-6. Tá? Vocês vão ver que os fusíveis que a gente usa seguem essa norma.
ou disjuntores CC, conforme essas duas normas aqui. Então, poderia usar disjuntores CC? Poderia, tá? Contanto que eles sigam essas normas, essas duas normas. Tá legal? Quanto à proteção da série fotovoltaica, qual fusível utilizar? Tá? O fusível que você vai utilizar, ele tem que ter uma corrente nominal respeitando duas coisas. Tá? A primeira é essa regra aqui. A corrente nominal do fusível tem que estar entre 1,5 vezes a corrente de curto-circuito do módulo e 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do módulo. Tá? Isso por quê? Porque aqui no Brasil, principalmente em áreas de elevada insolação, a irradiância ultrapassa 1.000 watts por metro quadrado. E se você for ver, STC, nas condições padrão de teste, elas consideram 1.000 watts por metro quadrado de irradiância. Como aqui pode chegar a 1.100 watts por metro quadrado, 1.200 watts por metro quadrado, 1.300 watts por metro quadrado, dependendo muito da região onde está a instalação, então essa norma recomenda um fator de segurança aí de 1,5 de distância. Para quê? Para que em uma condição eventual aí de uma irradiância muito alta, acima de 1.000 watts por metro quadrado, o fusível não, entendeu? Ele não seja acionado, ele não se rompa, tá? Você não tem que substituir o fusível por uma condição esporádica eventual, tá? Acarretando a manutenção do sistema. Então, ele é um fusível que suporta, né, as flutuações de radiância, inclusive radiâncias muito altas. Ele vai proteger exclusivamente a corrente reversa, tá? E para isso, a corrente nominal do fusível tem que ser inferior à corrente máxima, né, reversa suportável pelo módulo, tá? Então, respeitando esses dois critérios aqui, o fusível está bem dimensionado, está bem especificado. Tá legal? Isso se for série fotovoltaica, mas se for um subarranjo fotovoltaico ou um arranjo fotovoltaico, né, no caso de sistemas com mais paralelismos, né, esse fator ele cai para 1,25, justamente para dar um pouco mais de flexibilidade, né, em projetos aí de maior porte, você não precisar, não ter muita dificuldade de encontrar o fusível. Isso dá um pouco mais de flexibilidade para o projeto. Ao invés de usar 1,5, o fator de segurança, usar 1,25 para subarranjo e para arranjo. Beleza? Mas nos nossos casos, né, os geradores aqui da UIN, a gente sempre tem um paralelismo só no máximo, para o inversor. Então é essa a primeira condição aqui. Entrar em outro tópico agora. Muito conteúdo, né, gente? Muita coisa. Uma questão que dá muita dúvida, tá? Um tópico aqui que gera muita dúvida. É a proteção contra a sobretensão transitória. Tá? Vira e mexe, as pessoas me perguntam sobre isso. Né? Eu vou ler primeiro e já vou comentar. Para a avaliação e o dimensionamento contra descargas atmosféricas, a série, está errado aqui, a série NBR 5419 deve ser consultada. Se a edificação já possui um SPDA, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o sistema fotovoltaico deve ser integrado, conforme o caso, de acordo com a norma. Tá? Então, a norma 5419, né, abrange, né, esses assuntos de descarga atmosférica, proteção contra a descarga atmosférica, proteção contra surtos e SPDA, e avaliando ela caso a caso, você vai poder saber se a estrutura, né, se você está instalando, por exemplo, um sistema fotovoltaico num edifício que já possui um SPDA, né, uma malha de aterramento lá em cima, conectando todas as partes metálicas, se você vai precisar, se é melhor, né, conectar todas as estruturas do sistema fotovoltaico a essa malha de aterramento, tá? Essa malha de aterramento que está conectada ao SPDA, tá bom? Então você pode conectar ou não. E a bitola do condutor, a seção do condutor de terra, eu vou falar já para os dois casos. Se você conectar a malha ou se não conectar, se for uma malha independente ali, que não está ligada à malha de aterramento lá em cima, qual é a seção que precisa ser utilizada, tá, do condutor de aterramento. Mas é a norma 5419 que vai orientar sobre isso, não a 1690. A 1690 ela só cita a 5419 como referência.
Todos os condutores de corrente contínua devem ser instalados, ficou um traço aqui, de modo que os cabos positivos e negativos da mesma série fotovoltaica estejam agrupados, né? Evitando a criação de laços no sistema. Essa questão dos laços eu vou falar daqui a pouquinho também, mas os cabos positivos e negativos têm que estar juntos, tá? A braçadeira lá, né, percorrendo, não pode ter um cabo positivo aqui e um cabo negativo lá longe, né, fazendo uma área grande, tá? Um laço grande. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Convém que condutores, isso aqui é muito importante, tá? Convém que condutores com mais de 50 metros sejam sempre protegidos por DPS, tá? Então ele cita aqui 3 casos, gente, que você não precisa utilizar um DPS. Geralmente você já utiliza DPS logo aqui no inversor, certo? Na string box eu tenho uma seccionadora e tenho os DPS, né, para o positivo e negativo ligando ao terra, tá? Para proteger o inversor, tá? Só que se o cabeamento da série, né, o cabeamento do arranjo tiver mais de 50 metros entre o inversor e o arranjo fotovoltaico, aí já é recomendável colocar mais um DPS, tá? Ligando positivo e negativo ao terra aqui, próximo do arranjo. Por quê? Esse comprimento de cabo aqui, ele gera uma impedância, tá? Ele tem uma resistência. E no caso de uma descarga atmosférica aqui próxima do arranjo fotovoltaico, essa resistência aqui vai fazer com que o surto não consiga ser dissipado nesse DPS aqui. Até ele seja dissipado aqui, protegendo o inversor, mas no arranjo fotovoltaico ele não é. Então você vai ter aí uma sobretensão, né? Aqui está a corrente contínua normal, você vai ter uma sobretensão transitória devido à descarga atmosférica, que pode ser prejudicial, né, para o arranjo fotovoltaico, para os módulos fotovoltaicos. Então, essa sobretensão aqui, se tiver um comprimento acima de 50 metros entre o arranjo fotovoltaico e o inversor, tem que ter um DPS aqui, tá? Você pode colocar mais uma string box aqui, por exemplo, né, ou só mais um painelzinho com DPS, para proteger o arranjo fotovoltaico e fazer com que, corte, né, o DPS corte essa sobretensão, não permitindo que ultrapasse a sobretensão máxima do módulo fotovoltaico. Porém, isso não é necessário em 3 casos, tá? Primeiro, se o circuito ele for instalado em conduto metálico aterrado, tá? Então, se isso aqui, o circuito ele estiver dentro de um conduto, né, um eletroduto metálico aterrado, então não precisa, tá? Porque esse eletroduto metálico aterrado, ele já blinda, né, esse cabeamento contra a descarga atmosférica, tá? Ele faz essa blindagem, então isso não seria necessário nesse ponto. Se o circuito for diretamente enterrado, com proteção mecânica ou não, então se esse circuito aqui passa por baixo do solo, passa por baixo da terra, com uma altura pelo menos de meio metro, tá? Então não precisa também, não precisa desses DPS aqui, tá livre. Porque o solo, ele já faz essa blindagem contra o surto, contra a descarga atmosférica. E aí pode ter proteção mecânica ou não. O solo ele vai estar fazendo essa proteção contra o surto. Ou caso o circuito ele possua uma proteção mecânica que forneça blindagem. Tá? Então aquela malha, né, de blindagem, que a gente vê geralmente em cabos coaxiais, em cabos de comunicação e tal, se tiver alguma solução desse tipo, com malha de blindagem, protegendo os cabos, também não é necessário. Então, são esses três casos onde não é necessário o uso do DPS. Então, você tem uma instalação lá, o arranjo fotovoltaico está muito longe, está 100 metros de distância do inversor. O que você vai fazer? Ou você vai usar um eletroduto metálico e aterrar esse eletroduto metálico, para não precisar colocar os DPS lá no arranjo fotovoltaico, ou você vai colocar esse cabeamento por baixo da terra, pelo menos aí meio metro, até o inversor. Isso também está livre e está protegido. Beleza? Acho que essa parte aqui ajuda bastante no projeto, a entender. Agora eu vou falar sobre proteções que o inversor, né, a unidade de condicionamento de potência, precisa ter contra falha de isolamento e contra fuga de corrente, né? Então, falha de isolamento, na verdade, é o condutor do positivo, por exemplo, ele encostou em alguma parte metálica, né, aterrada do sistema,
né? Porque todas as partes metálicas precisam estar aterradas, isso é um requisito da norma, justamente para, se houver um contato, sei lá, o condutor, o positivo lá, ele chegou numa dobra lá numa quina e ele rasgou, né? O metal, ele corroeu, né, o isolamento, desgastou o isolamento e encostou no cobre, né? Houve um desgaste, ou por algum outro motivo o condutor encostou em uma parte metálica. Se o metal não tiver aterrado, não tem como saber se existe essa falha de isolamento, tá? Porque o que o inversor faz? Ele tem a referência lá do aterramento, tá? Ele vai medir a resistência entre o polo positivo e negativo e o terra. Se essas resistências ficar abaixo de valores pré-determinados, ele constata que tem falha de isolamento e aí gera uma mensagem de alarme e interrompe a operação. Tá? E aí sim, o integrador consegue ver isso e consegue procurar por esse erro, né? E desfazer esse erro. Tá? Se não tivesse o aterramento lá, não teria como ele saber, porque ele não tem uma referência para comparar e medir a resistência. Tá? Essa medição de resistência tem que ser feita pela unidade de condicionamento de potência, pelo menos uma vez a cada 24 horas, uma vez por dia. Tá? Geralmente, né, os inversores fazem isso. Quando uma vez ao dia, eles interrompem um pouco a geração, medem essa resistência de isolamento e depois retornam, constatam que está tudo ok e continua normalmente. Beleza? Na verdade, a resistência entre os polos e a Terra deve ser medida ao menos uma vez a cada 24 horas à noite, tá? Falei uma vez ao dia, mas na verdade em 24 horas. À noite é que isso é feito. Por quê? Para você conseguir medir resistência, você aplica uma tensão e mede a corrente. Né? Então, isso tem que ser feito com um circuito desenergizado à noite. Então, quando o inversor constata que a tensão caiu abaixo de um certo nível, aí ele mede lá a resistência de isolamento. Se essa resistência de isolamento for, por exemplo, abaixo de 20, para sistemas aí, abaixo de 20 kW, a resistência de isolamento for abaixo de 30 kΩ, o inversor tem que dar uma mensagem de alarme, tá? Interromper a geração. Se for acima de 100 e inferior a 200 kW, essa resistência de isolamento não pode ser inferior a 7 kΩ. Então, essa medida aqui varia, tá, de acordo com a potência do sistema. E a ação que o inversor tem que tomar, geralmente os sistemas on-grid, os inversores, eles não têm transformador interno, então eles são UCPs não isoladas, tá? E não tem aterramento funcional, essa aqui é a maioria dos casos. Então, o que o inversor tem que fazer? Ele tem que se desligar, né, e desconectar todos os polos do circuito de saída. Tá? Ele tem que desconectar os polos e a saída dele também. Perfeito? Então, a proteção básica que o inversor tem que ter, e eles têm. Né? Os inversores que a gente trabalha, todos eles têm, são homologados e têm certificados. E com relação à fuga de corrente, né? A fuga de corrente ela acontece por causa das capacitâncias parasitas que existem entre os módulos fotovoltaicos, entre as células fotovoltaicas do módulo e a carcaça do módulo, né? A estrutura de fixação dele, o alumínio. Então, existe uma capacitância parasita lá que faz com que haja uma fuga de corrente. Se você tem, por exemplo, o módulo está úmido, essa fuga aumenta um pouco. Né? Entre o módulo e o aterramento, né, e a estrutura do telhado, se for, por exemplo, um telhado metálico, tem uma outra capacitância, que gera uma pequena fuga de corrente. Entre os cabos, né, ao longo dos cabos e o aterramento, ao longo dos cabos e a terra e o telhado, tem também capacitâncias. Então, sempre existe, pessoal, uma pequena fuga de corrente no sistema fotovoltaico. Essa fuga de corrente, se ela for superior a um certo valor, aí ele tem que se desligar também. Principalmente porque, quando existe fuga de corrente, a distorção harmônica na saída do inversor ela é maior. Então, não pode existir fuga de corrente para garantir a qualidade de energia na saída do inversor. Tá? Entre outros fatores aí de segurança que existem também. A fuga de corrente ela pode levar a pequenos choques, né? Pode levar a outras situações, além da qualidade de energia. Tá? Então, qual é a regra? É o seguinte, para fuga de corrente detectada acima de 300 miliamperes, né, para geradores com potência, ou inversores com potência inferior a 30 kVA ou 30 kW,
o inversor ele tem que se desligar e exibir uma mensagem de alarme. Tá? Se for acima de 30 kW, então são 10 miliamperes por kVA. Tá? 10 miliamperes por kVA. Então, se for 40 kW, então são 400 miliamperes de fuga de corrente máxima admissíveis. Tá? E caso aconteça essa fuga de corrente acima desses valores, o inversor tem que se desligar em até 0,3 segundos. E aí você tem que analisar o sistema para eliminar essa fuga de corrente. De repente, espaçar mais os módulos do telhado, isso aí é muito raro de acontecer, tá? Mas espaçar os módulos, mudar a configuração, a associação das strings, diminuindo o comprimento dos cabos, aproximar o inversor do arranjo fotovoltaico. Algumas coisas podem ser feitas nesse caso, mas a fuga de corrente aí, ela é um defeito mais raro de acontecer. E aí a gente avalia caso a caso, a gente pode até te orientar, eu posso mesmo orientar a como mitigar essa fuga de corrente, tá bom? Tem algumas soluções para isso. Às vezes é só de passar o cabo por um lugar diferente, já pode resolver, melhorar o aterramento, né? Garantir que o aterramento está bom no inversor e no arranjo fotovoltaico também, para equipotencializar, garantir que está tudo equipotencializado, e aí você já consegue eliminar a fuga de corrente. O Paulo falou aqui, perdi parte da palestra por motivo alheio à minha vontade. Essa palestra estará disponível para novo acesso? Gente, essa palestra vai ficar disponível, esse webinar vai ser disponibilizado sim, tá? No nosso canal no YouTube. Sigam lá o WIN, coloca lá no YouTube WIN Energias Renováveis, tá? E sigam a gente, vai ser disponibilizado essa semana, provavelmente amanhã, já vai ser feito o upload lá no nosso canal, tá? E vocês vão poder ver, aí o nosso marketing está colocando o link para o nosso canal no YouTube. Clica aí e você já pode seguir, tá bom? E ter acesso a todos os outros vídeos que a gente faz. Bom, seguindo aqui para a seleção dos cabos, tá? As seções dos condutores do arranjo fotovoltaico devem ser determinadas de acordo com, né, os níveis de proteção contra a sobrecorrente, quando em uso, a mínima capacidade de corrente dos circuitos, a queda de tensão, a potencial corrente de falta, né? Deve ser aplicada a maior seção nominal do condutor obtida a partir desses 3 critérios. Então, a gente já usa aqui na Energia Renovável, gente, como eu falei, uma seção de 6 milímetros, né, que é comum aí, inclusive, no mercado, porque essa seção, para praticamente todos, a não ser que seja uma instalação muito específica, praticamente todas as instalações, todas as configurações, associações, atende a todos esses critérios. Tá legal? É claro que isso tem que ser analisado no projeto, né? Tem a fase de projeto, você vai verificar que realmente se aplica, mas genericamente ela atende muito bem a todos os geradores na parte de microgeração e mini geração. Tá? Os condutores utilizados devem ser adequados para aplicações em corrente contínua. Então, muitas vezes você compra condutor à parte, né? Você, por exemplo, compra com a gente módulos inversores e pega a estrutura, conector, cabo de algum outro fabricante que você goste, que você tenha preferência. Você pode fazer isso. Né? A gente já tem tudo, mas se você quiser, não é nenhum impeditivo você comprar por fora. Então, quando você for comprar isso, tem que ser adequado para aplicações de corrente contínua. O condutor tem que ter tensão nominal igual ou superior à tensão máxima do arranjo fotovoltaico. Ou seja, 600 volts, 1000 volts, qual é a tua aplicação? Tem que ter tensão máxima acima disso. Ele tem que ser um cabo que pode ser exposto ao tempo, ser resistente à radiação ultravioleta. Ele tem que possuir isolação resistente à água, conforme o código AD7 da NBR, na verdade, 5410. Se expostos a ambientes salinos, ser condutores tipo cabo de cobre estanhado, tá? Que é o nosso caso também. Ser do tipo não propagante de chama, como definido aí pela IEC 60332-1. Tá? Então, só conferir todos esses pontos aqui, ó. Se você estiver comprando cabo por fora, estando ok tudo isso, mesmo que o fabricante, o fornecedor diga que é cabo fotovoltaico, você confere essa questão aí, esses pontos, para se certificar e ter aí um projeto com segurança. Tá? Ficar com a consciência tranquila. Os cabos utilizados no arranjo fotovoltaico devem atender aos requisitos da NBR 16612. Então, é uma outra norma, né? Eu pretendo, inclusive, falar dela posteriormente, tá? Fazer um webinar sobre ela. Tá? Mas é a norma que contempla o cabeamento do arranjo fotovoltaico.
Se não houver necessidade de resistência à radiação ultravioleta, os cabos podem ser dimensionados de acordo com a NBR de 5410. Tá? Então, essa norma, ela se aplica a todo o circuito do arranjo fotovoltaico que está exposto aos intempéries, está exposto à radiação ultravioleta. Se não estiver exposto, você pode usar a NBR 5410, que é a baixa tensão corrente alternada normal, para todos os requisitos aí, todo o dimensionamento do cabeamento, tá? A partir da capacidade de corrente, a partir da queda de tensão, seleção dos cabos, pode seguir a 5410 normalmente como você faria para circuitos gerais, tá? De corrente alternada a baixa tensão. Sobre capacidade de condução de corrente, aqui está um pouco até difícil de ver, eu não sei como é que vocês estão enxergando, mas essas tabelas, né, todas as tabelas, todas as imagens aqui foram retiradas do projeto de norma da ABNT 16690, que é público, tá? Antes dele virar efetivamente uma norma pela ABNT, que pode ser adquirida, tá? Então, essas tabelas aqui dizem qual é a capacidade de corrente que um cabo precisa ter para cada condição, tá? As seções mínimas dos condutores do arranjo fotovoltaico expostos à radiação UV e a temperaturas altas devem tomar como referência a mínima capacidade de corrente dos circuitos, conforme a tabela 5 da 16690. Né? E a capacidade de condução dos condutores, conforme especificado na 16612. Então, como é que você vai fazer? Né? Você olha, né, essas tabelas. Nossa! Você olha essas tabelas para saber se. Para saber qual é a capacidade de corrente que o condutor precisa ter, e a partir dessa capacidade de corrente, você vai lá na norma 16612, e lá na 16612 tem uma tabela com correntes, né, e seções, né, seções permitidas, né, seções aplicáveis de condutor e correntes permitidas. Tá legal? Então, você vai associar essa corrente que você encontrou através dessa tabela com a seção e saber qual seção de cabo é mais indicada. Perfeito? Isso para todo o circuito que está exposto à ultravioleta. Então, basicamente, se for, por exemplo, uma série fotovoltaica sem proteção contra a sobrecorrente, ou seja, uma série fotovoltaica sem fusível, tá? Sem disjuntor CC, para um arranjo fotovoltaico com apenas uma série, né? Então, uma série ligada direto no inversor, então a capacidade de condução de corrente do cabo, ela tem que ser 1,5 vezes a corrente de curto-circuito. Tá? 1,5 vezes a corrente de curto-circuito. Você calcula isso e vê lá qual é o cabo mais aplicável. Com certeza vai ser inferior a 6. Tá? Para todos os outros casos, você tem uma formulinha aqui que você pode aplicar, caso tenha proteção contra a sobrecorrente ou não. Como em todos os geradores fotovoltaicos da WIN, eles têm, geralmente, o inversor ele tem uma entrada em PPT com 2 strings, geralmente não precisa de proteção contra a sobrecorrente. Então, o que se aplica é esse primeiro caso aqui. A não ser, por exemplo, o Front Sim, o Eco e até o inversor sólido de 125 kW, que aí é tudo paralelizado, mas ele já tem fusíveis internos. Então, você pode aplicar essa outra fórmula aqui, que leva em consideração a capacidade de corrente do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Né? Então, se eu tenho um fusível, né, um circuito, né, sem proteção contra a sobrecorrente, mas mais adiante, né, a jusante dele tem uma proteção contra a sobrecorrente, então a capacidade de corrente dele vai ser a capacidade de corrente desse fusível, né, mais 1,5 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, entre parênteses, o número de séries menos 1. Tá? O número de séries conectadas em paralelo é menos 1. Né? Então, se vocês tiverem alguma aplicação aí, uma usina maior, que vocês tenham que usar combiner box, paralelizar antes de chegar no inversor, aí vocês podem me consultar, inclusive, que eu ajudo eu posso ajudar nesse dimensionamento se for necessário. Tá? A equipe de suporte técnico da WIN, a gente pode, aí, seguindo essa norma, te orientar como fazer. Mas, na maioria dos casos, é só essa primeira condição. Tá? Então, perfeito. Tem todos os outros casos aqui, tem subarranjo fotovoltaico, tem arranjo fotovoltaico, qual é a capacidade de corrente para cada
condição. Cabeamento das séries, né? Se os cabos não forem protegidos por eletroduto ou outros invólucros, devem ser presos para aliviar a tensão mecânica, a fim de evitar que o cabo se solte da conexão. Então, gente, nunca deixar aquele cabo pendurado, né, com barriga, porque isso, a princípio, pode não ser carga nenhuma, mas ao longo do tempo, em 20 anos, isso vai gerando aí uma carga, né, e pode afrouxar o conector, afrouxar o cabo, danificar o cabo ao longo do tempo, tá? Então, nunca deixar barrigas, né, muito grandes, cabos soltos, colocar tudo preso com braçadeiras, por exemplo. Ou eletroduto, tudo por dentro de eletroduto, nas fileiras, colocar um eletroduto lá onde as strings estejam por dentro do eletroduto. Tá? Também devem possuir isolamento duplo, tá, os cabos. Isso é previsto na 1612. O cabeamento deve reduzir ao máximo a área dos laços, como recomendado nas figuras a seguir. Então, gente, uma coisa que eu vejo muito, tá, no mercado, se fazer erroneamente, mas que a gente está sempre aprendendo, então a oportunidade de acertar é agora. Eu poderia ter feito, por exemplo, essa conexão aqui, ó, de série, dessa forma. Eu tenho 6 módulos para conectar em série, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia conectar, por exemplo, mais e menos, mais e menos, mais e menos, até o final. E aqui no final, né? E aqui no final eu saí com um negativo. Então aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Eu poderia conectar assim. E aí logo depois, né, eles se juntam, lá na frente eles se juntam. Em algum ponto aqui, onde começa o eletroduto, ou entra na casa, ou qualquer coisa, eles se unem. Se eu fizer isso, o que acontece, gente? No caso de uma descarga atmosférica aqui nas proximidades, essa descarga atmosférica, ela induz uma tensão, tá? Um surto, ela tem um surto eletromagnético induzido que passa, né, por toda essa área de laço. Né? Isso aqui a gente chama de um laço. Então, essa área, a intensidade do surto, ela é proporcional à área do laço. Isso aí é uma lei básica lá de eletromagnetismo. Então, se uma descarga atmosférica acontecer nas proximidades, o surto induzido aqui no cabeamento, né, entre o positivo e o negativo, vai ser muito alto se você trabalhar dessa forma. Se tiver um laço entre o positivo e o negativo. Então, qual é a forma de se fazer, né? Existem 2 formas mais fáceis, tá? Para você evitar esse surto por interferência eletromagnética. A primeira forma é essa aqui, ó. Você vai conectando positivo com negativo, né? Normalmente, como eu tinha desenhado. E o negativo, no último, ó, você simplesmente passa junto do positivo, né? De todas as interconexões, na verdade, né? O negativo você passa junto de todas as interconexões, ó, amarrando os condutores aqui, ó. Com braçadeira, ou colocando tudo dentro de um eletroduto, deixando tudo bem juntinho. Então, aqui no final, eu tenho o positivo e o negativo juntos. Não tem laço nenhum aqui, ó. A área do laço é minúscula, praticamente inexistente. E aí, o seu circuito, o teu arranjo, está bem protegido no longo prazo. Uma outra forma de fazer também é colocar os módulos com as caixinhas de junção, uma voltada para a outra, né? E fazer positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Chegou no último, ele só passa para o primeiro da outra fileira, né? E vai interconectando. Assim você também consegue diminuir muito, né? Praticamente a zero a área de laço e ter um positivo e negativo unidos no final. Tá? Essa é a recomendação da norma, é como vocês precisam fazer. Tá? A gente precisa fazer sempre. Tá claro, pessoal? Acho que tá. Não temos perguntas ainda. Eu acho. Pelo menos eu não li nenhuma pergunta ainda. Valeu, Marcos. Então, vamos prosseguir. Tá quase no final, né?
Tem um anúncio aqui em cima, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá? Aproveita, vai lá, clica ali no botãozinho vermelho, inscreve no nosso canal no YouTube, aproveita para acessar o nosso site, tá? Nós temos a melhor plataforma de dimensionamento de gerador fotovoltaico do mercado, é uma plataforma que tem uma inteligência artificial com cálculos de engenharia para ajudar na assertividade do seu projeto, para o seu projeto ser muito mais assertivo. Você já consegue ver todos os arranjos fotovoltaicos, os arranjos, né, as associações possíveis de módulos para aquele inversor escolhido, né, indicado pelo nosso assistente virtual, a partir do número de módulos ou da potência de pico que você precisa, ele também, entre outros parâmetros, né, tensão e tal, ele também indica o melhor banco de inversores, né, ou o melhor inversor para aquele sistema. Então, ele vai dimensionando tudo para você e você vai fazendo as suas opções de uma forma muito mais inteligente, que se encontra no mercado, muito mais personalizada, ao invés de escolher simplesmente um kit pronto, que pode não te atender bem na sua aplicação, porque cada projeto é um projeto, gente. Cada aplicação é específica. Então, essa questão de kit pronto é uma facilidade enorme, é muito bom, você consegue fazer proposta rápido, sim. Mas se você preferir trabalhar com sistemas personalizados, especialmente para o seu projeto, para passar logo uma proposta mais assertiva, mais rápida, usa a nossa plataforma, nosso assistente virtual com ferramenta de engenharia. O link está aqui em cima, tá? Só clicar no botãozinho vermelho e acessa lá e já começa a usar as facilidades da plataforma, né? O Marco está falando que já se inscreveu. A Lídia do nosso Marcos está falando, ótimo, vamos subir alguns tutoriais, fique atento e nos envie as suas sugestões. Pessoal, aproveita e escreve aí, gente. Quem já usa a nossa plataforma? Quem já usou a nossa plataforma? Você tem alguma... O que você achou da nossa plataforma e se tem alguma sugestão? Pode colocar aí também nos comentários, tá? Aproveitando aqui que a gente já está nesse assunto. Dispositivos de proteção e seccionamento. Agora tem um texto aqui para a gente ler, tá? Mas é importante que a gente leia. Tá, e eu vou comentando. Os fusíveis utilizados em arranjos fotovoltaicos devem atender aos requisitos mencionados anteriormente. Ter tensão igual ou superior à tensão máxima do arranjo fotovoltaico, serem capazes de interromper correntes de falta no arranjo ou quaisquer outras fontes, né? Se o seu sistema tiver bateria, se tiver gerador, se tiver outras coisas, né? Um sistema off-grid, por exemplo. E oferecer proteção contra a sobrecorrente adequada para sistemas fotovoltaicos, de acordo com a norma IEC, essa norma aqui que a gente já citou, para fusíveis, tá? E os porta-fusíveis devem atender aos requisitos similares e fornecer grau de proteção não menor do que IP2 alguma coisa, tá? Então, mesmo que esteja lá dentro da string box, dentro de uma combiner box, isolada, tem que ter o porta-fusível tem que ter um grau de proteção IP2 alguma coisa, beleza? Então, essas são os critérios para o fusível. Para proteger um equipamento específico, né, já o DPS deve ser instalado tão perto quanto possível do mesmo. Então, você quer proteger o inversor, eu vejo muitos... O ideal, você sabe que é colocar um inversor, a string box ao lado, né, que o DPS fica o mais próximo possível, e a caixinha de proteção CA do outro lado do inversor, tá? De forma que os circuitos CA e CC não se comuniquem, não passem por dentro do mesmo eletroduto, tá? Eles têm que estar passando por eletrodutos, né? Não podem compartilhar uma caixa de junção igual, tem que ser caminhos diferentes, tá? Pela norma também, isso é a norma 5410 que fala, circuitos de fontes diferentes não podem compartilhar o mesmo eletroduto ou o mesmo ambiente, digamos assim. Então, caixa de string box e caixa de proteção CA do outro lado do inversor. Beleza. Mas eu vejo muita gente colocar string box aqui e o circuito de corrente alternada e até o painel de distribuição, às vezes, está muito distante e lá é que fica o DPS. Ou até esquecer o DPS, né? Tudo bem que a parte de corrente alternada essa norma não abrange, mas é importante salientar que isso também se aplica para a corrente alternada. Então, você sempre tem que procurar colocar, já que o DPS é para proteger o ovo de ouro ali do sistema fotovoltaico, que é o inversor, ele tem que ficar bem próximo, o mais próximo possível do inversor. Então, o recomendável é que na saída do inversor CA tem uma caixa de proteção CA com disjuntor e DPS, e aí sim vai para o painel de distribuição. Beleza? Certas unidades de condicionamento de potência possuem alguma forma de DPS embutido. Porém, também podem ser necessários dispositivos externos, sendo, nesses casos, necessária a coordenação entre os dispositivos.
Isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque, por exemplo, quando eu falo que um inversor ele tem proteção contra a sobretensão transitória interna a ele, muitos inversores nossos têm, e no mercado também outros inversores possuem, não é que eles não precisam de DPS, tá? Não é que eles não precisam de string box. A gente recomenda ainda o uso de string box. Por quê? Internamente lá neles são vários cores, né? Na placa de potência do inversor que estão protegendo, né? São componentes assim dentro da placa de potência que estão protegendo contra a sobretensão. E isso você não consegue trocar, tá? Então, caso aconteça uma descarga atmosférica muito forte, né, ao longo de toda a vida útil do sistema, pode ser que esse DPS interno ele queime. Então, é sempre recomendável, além da proteção contra a sobretensão transitória interna do inversor, você colocar um DPS externo, então usar uma string box externa para você conseguir visualizar, monitorar o estado do DPS. E se ele estiver danificado, é só uma caixinha, você vai lá, troca ele. Você consegue, inclusive, na string box, comissionar o sistema de uma forma muito melhor. Você simplesmente vai lá e troca ele. Exceções à regra, tá? Fronius Eco. O Fronius Eco ele tem o DPS físico mesmo lá dentro. Ele tem só uma MPPT, ele tem o DPS lá e você consegue trocar, monitorar o DPS sem precisar abrir o inversor, sem precisar ter acesso à placa, ao circuito do inversor. Entendeu? Então, nesse caso, ele realmente não precisa de string box porque ele tem os componentes de proteção inclusos e expostos, né? Físicos ali onde você consegue ter acesso. Isso também acontece para o Solis de 125 kW. Ele tem uma entrada de um MPPT apenas e 20 entradas. Tem os fusíveis expostos, né? Fusíveis físicos mesmo, né? Porta fusível que você pode retirar, trocar, e DPS também que pode ser trocado, acesso fácil no inversor. Então, são alguns modelos de inversor muito específicos que não precisam efetivamente de string box. Isso é um ponto aí que eu também acho extremamente importante. Tá? Os DPS devem estar em conformidade com a EN 50539-11 ou a IEC 61643-31 e serem explicitamente classificados para uso no lado de corrente contínua do sistema fotovoltaico. Então, são dispositivos específicos, não pode usar qualquer fabricante, mesmo seguindo essas normas, tá? Seguir a norma, gente, é o básico, mas mesmo seguindo a norma, você tem que conhecer o fabricante, você tem que conhecer a procedência, nós só usamos materiais de primeira qualidade na Win, DPS da Clamper, por exemplo, e com isso vocês realmente vão estar totalmente seguros e o sistema vai ser confiável. Por último, dispositivos interruptores e seccionadores devem atender a essas duas normas, né? IEC 60947-1 e IEC 60947-3. Estes não devem ser sensíveis à polaridade, né? E serem dimensionados para seccionar a plena carga e potenciais correntes de falta do arranjo ou de qualquer outra fonte. E devem interromper todos os condutores energizados simultaneamente. Tá? Ou seja, o dispositivo interruptor seccionador, se você trocar a polaridade lá dele, ele não deve se danificar. Você vai ver que se você trocar a polaridade sem querer, você pode ser que o seu circuito não vai funcionar, porque no inversor, o que deve ser positivo e negativo vai estar trocado, aí ele não vai ligar. Mas a seccionadora não vai se danificar por causa disso. Então, não tem polaridade, tá? Tem indicação do lado certo, mas se você trocar, ela não se danifica, tá? E elas são específicas para suportar a tensão lá de circuito aberto máximo e a corrente máxima de falta também. Então, se circular uma corrente lá reversa, por exemplo, por algum defeito, a seccionadora vai suportar até o fusível abrir, se for o caso, e também ela vai suportar com certeza ela consegue fazer a interrupção sob carga, tá? Não é toda seccionadora que interrompe a corrente do circuito, tá? Às vezes a seccionadora ela precisa que você desligue o lado CA, interrompa o inversor para depois abrir ela. São seccionadoras simples, né? Não são interruptores seccionadores. As que a gente usa, você consegue seccionar sob carga também. Então não teria esse problema, está tudo dentro das necessidades do projeto. O Marco Antônio perguntou, isso em CC ou em CA? Você pode ser um pouco mais específico, Marco? Em que parte você está se referindo aqui? A DPS, a seccionadora? Pode melhorar a pergunta aí, tranquilamente.
DPS. Né? Então, a norma 16690, ela diz quais são as normas que o DPS de corrente contínua deve obedecer, e as especificidades dele, para que ele seja aplicável ao circuito de corrente contínua do sistema fotovoltaico. O DPS de corrente alternada já tem outras especificidades, tá? Que são colocados aí, são expostos na 5419 e na 5410 também. Perfeito? Quanto aos dispositivos também de seccionamento, os meios de manobra em arranjos fotovoltaicos devem ser providos, de acordo com essa tabela 6 lá da norma, para isolar o arranjo fotovoltaico da unidade de condicionamento de potência e vice-versa, e para permitir a realização segura de tarefas de manutenção e inspeção. A aplicação do dispositivo seccionador ou interruptor seccionador é apresentada na tabela 6. Tá? Então, através dessa tabela, você consegue ver se é necessário ou não um dispositivo seccionador, interruptor seccionador, no circuito, e aonde ele é necessário. Tá? Então, nós temos 3 classificações aqui: DVCA, DVCB e DVCC. Tá? DVCA é para circuitos de tensão muito baixa, tá? Se não me engano, inferior a 60 volts. Tensão de circuito aberto inferior a 60 volts. DVCC vai ser a maioria dos nossos casos sistemas conectados à rede, praticamente todos. É quando a tensão do sistema ela é superior a 120 volts de corrente contínua. Tá? Então, a grande maioria dos casos, quase todos os casos de on-grid, são DVCC. Nesse caso, o condutor da série fotovoltaica é recomendado o uso de um dispositivo seccionador. O condutor do subarranjo fotovoltaico é necessário um dispositivo seccionador e recomendado um dispositivo interruptor seccionador, ou seja, aquele que não só secciona, mas também interrompe sobrecarga, interrompe a corrente. Tá? E no caso do arranjo fotovoltaico, tem que ser um dispositivo interruptor seccionador. É necessário que tenha um interruptor seccionador para interromper a corrente. Então, na maioria dos casos, nos nossos geradores da UIN, né, todos são dispositivos interruptores seccionadores, na verdade, todos são, né, das nossas string boxes. E como a gente geralmente usa uma ou duas séries só, a própria série fotovoltaica já está sendo paralelizada internamente no inversor para formar o arranjo fotovoltaico. Então, a gente tá nesse campo aqui, né, que a cada arranjo fotovoltaico é necessário um dispositivo interruptor seccionador. Perfeito? E aí, essa tabela tem que ser analisada com bastante critério em projetos grandes, né, onde tenham, de novo, muitas string box, combiner box, muitos paralelismos. Você pode ser que opte por não usar seccionadores em certos pontos para economizar e facilitar a instalação, e usar seccionadores em outros pontos e só no final usar interruptores seccionadores. Tá? Acho que ficou clara essa parte. Sobre aterramento e equipotencialização, tá? Muito importante. Existem as seguintes opções para aterramento ou equipotencialização de partes de um arranjo fotovoltaico. Tá? Aterramento funcional de peças metálicas não energizadas, aterramento para proteção contra descargas atmosféricas, barramento de equipotencialização para evitar diferentes potenciais elétricos em uma instalação e aterramento funcional de um polo do arranjo fotovoltaico. Isso aqui desperta muita dúvida. Eu vou começar pelo mais difícil aqui, que é aterramento funcional de um polo do arranjo fotovoltaico. Isso é uma coisa muito específica, tá? Alguns, por exemplo, alguns inversores, alguns controladores de carga para off-grid, eles precisam que o aterramento esteja no polo negativo. Né? Principalmente quando o sistema tem bateria, o aterramento tem que estar conectado no polo negativo para que a unidade de condicionamento de potência funcione bem. Então, isso não é muito aplicável a sistemas conectados à rede. Tá? Isso quase nunca é necessário. Então, não vai ter aterramento funcional. Aterramento funcional é aquele aterramento, gente, que não é para proteção. Não é para proteção contra a descarga atmosférica, não é para proteção, não é para equipotencialização, não é para nada disso. O aterramento funcional, ele é para... Porque se você não fizer esse aterramento, o inversor ou o controlador de carga não vão funcionar.
eles não vão conseguir atuar, não vão conseguir produzir energia. Tá? Nesse caso, né, eu posso citar controladores de carga off-grid e alguns inversores off-grid que necessitam, de acordo com o fabricante, de acordo com o manual, que você coloque o aterramento junto, né, conectado com o negativo, ou eventualmente o positivo, para que o circuito funcione bem. Tá? Barramento de equipotencialização, para evitar diferentes potenciais elétricos em uma instalação. Então, todo circuito ele precisa estar equipotencializado. Como é que você faz isso? Né? Geralmente, você usa um barramento, você tem que usar um barramento de equipotencialização. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um inversor. Desenhar aqui um inversor. Vamos supor que eu tenho aqui um inversor. Tem corrente contínua, corrente alternada. Né? Aqui no inversor, eu tenho um quadro de proteção, né, de proteção CA, e eu tenho um barramento, tá, de equipotencialização. Vou até desenhar esse barramento aqui na cor verde. Vou botar que eu tenho um barramento aqui de equipotencialização. Tem o aterramento da instalação, né, que você fez, ou já aproveitou um que já existia. Esse condutor PE, né, condutor de aterramento, ele vai chegar até o barramento de equipotencialização. E daqui vai sair um condutor que está conectado na carcaça do inversor, tá? Geralmente isso é necessário. Não, o condutor de aterramento acoplado, né, conectado na carcaça do inversor. Um outro condutor que vai para o próprio DPS da caixa de proteção CA, acho que não está ficando muito claro não, mas suponha que tem um DPS, então tem um outro condutor de terra indo para o DPS, que está dentro dessa caixa de proteção CA, e um outro condutor ainda que vai para a caixa de proteção CC, para a string box. Tá? Então, tem aqui uma string box. Está ficando horrível o desenho, mas o importante é passar a mensagem. Ele está indo para o DPS aqui, ó, de corrente contínua. DPS de corrente alternada, DPS de corrente contínua, para o próprio inversor. E também sai mais um último aqui, ó, que vai lá para cima, onde está instalado o arranjo fotovoltaico. E no arranjo fotovoltaico, né, nas estruturas, como é que você equipotencializa as estruturas? Elas são equipotencializadas, por exemplo, você tem a estrutura lá da Solar Group. Você pode fazer no começo da string, né? Tem uma string lá, uma fileira de 18 módulos. No começo dela, você pode fazer um pequeno furinho ali na estrutura da Solar Group, um pequeno furo nela, conecta nesse furo o condutor de terra, e desse furo você vai para os módulos, tá? Para o primeiro módulo só. O módulo ele tem um furinho lá que é para equipotencialização, é um furo específico, não é para furar o módulo para fazer essa equipotencialização. Já tem um furo no módulo, você aproveita esse furo para conectar o condutor de aterramento e vai depois interconectando os módulos entre si, até completar todas as fileiras. Tá bom? Então, tem os módulos aqui. Assim por diante. Aqui vamos supor, eu tenho o começo da estrutura. Está passando já do tempo da gente, né? Deveria ser 1 hora, então eu vou ser mais breve aqui. Então eu tenho o começo da estrutura aqui. Uma outra aqui em cima. Eu chego com o aterramento, faço um furinho aqui, depois eu interligo todos os módulos, ó, um a um. Todos interligados nos furinhos lá específicos para equipotencialização. Faz isso com todos os módulos da fileira e todas as fileiras. Primeiro na estrutura, que aí quando você fura e equipotencializa a estrutura, toda ela já está equipotencializada, e depois vai interligando os módulos nos furos apropriados. Perfeito? É assim que é a forma ideal de se fazer. Então, nós temos o aterramento para proteção contra descargas atmosféricas, que é o aterramento que está ligado nos DPS, DPS de corrente contínua, DPS de corrente alternada, e aterramento funcional de peças metálicas não energizadas, né, que é o aterramento, por exemplo, da própria estrutura. Não está energizada a estrutura, mas precisa aterrar ela também.
E aqui são diversos tipos, tá? Um arranjo fotovoltaico onde as partes metálicas, né, as estruturas elas estão aterradas. E existe aqui um aterramento, né, uma ligação de equipotencialização entre o arranjo fotovoltaico e o inversor, que é o que eu mostrei aqui anteriormente. Então, eles se ligam, arranjo fotovoltaico e inversor. Se fosse necessário o aterramento funcional, a representação é dessa forma aqui, ó. Se for um controlador de carga, o aterramento está aqui, mas também está direto no polo negativo, nesse caso, do controlador de carga. Então, o símbolo de aterramento funcional é um pouco diferente, tem esse círculo aqui. No caso, se for um inversor, por exemplo, um inversor com isolação galvânica, um inversor off-grid, que precise de aterramento funcional no lado negativo, também tem o aterramento de equipotencialização aqui e de proteção, e o aterramento vindo da mesma fonte, né? A malha de aterramento, ligado aqui no lado negativo do inversor. Perfeito? E assim o inversor vai poder funcionar normalmente. E aqui tem mais uma aplicação de aterramento, né, e equipotencialização convencional para um inversor com isolação galvânica, ou seja, com transformador interno. Geralmente os inversores são maiores, como a linha Galvo, né, da Fronius, que não existe mais, né, foi descontinuada. Hoje nós só temos inversores on-grid praticamente sem isolação galvânica, porque isso permite uma maior eficiência, o inversor fica mais barato e mais leve. Né? Então, os inversores on-grid hoje não têm isolação galvânica, mas inversores off-grid podem ter. Tá? No caso de inversor off-grid que precisam ligar cargas como motores, né, cargas indutivas, eles precisam ter isolação galvânica. Então, eles são específicos, têm transformador, são mais robustos, às vezes eles podem precisar de um aterramento funcional lá, como esse aqui. Tá? Ou pode ser que não. Né? Então, ligação normal aqui também. Perfeito? Agora, uma pergunta que muita gente faz também sobre a seção do condutor de aterramento, a seção do condutor PE. Tá? Condutores de equipotencialização do arranjo fotovoltaico devem ser localizados o mais próximo possível dos condutores positivo e negativo do arranjo fotovoltaico, ou dos subarranjos fotovoltaicos. Tá? Tem a mesma questão lá de redução da área de laço entre condutores, de forma a reduzir tensões induzidas devido a descargas atmosféricas. Então, da mesma forma que você faz do positivo para o negativo, os condutores de aterramento também têm que estar o mais próximo possível lá, tá? Desses outros dois. O condutor utilizado para aterrar partes metálicas expostas do arranjo fotovoltaico deve ter uma seção mínima de 6 milímetros quadrados, tá? De cobre ou equivalente. Para algumas configurações, a seção mínima do condutor pode ser maior devido às exigências do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aí ele indica aqui para você olhar a norma 5419, que fala mais especificamente sobre isso. Então, a pergunta é simples, tá? É necessário aterrar as partes condutoras expostas do arranjo fotovoltaico para fins de proteção contra surtos provocados por descargas atmosféricas? Então, você precisa juntar a malha lá de SPDA, a malha de aterramento na cobertura, com o arranjo fotovoltaico, tá? Unir a malha de aterramento e colocar essa mesma malha, né? Equipotencializando essa malha com os frames, né? As estruturas e a estrutura metálica de fixação dos módulos, as estruturas do arranjo fotovoltaico, todas as partes metálicas. Se isso for necessário fazer, tá? Então você precisa usar um condutor PE de seção, né, de diâmetro mínimo 16 milímetros quadrados. Tá? Seção mínima 16 milímetros quadrados. Precisa ser uma seção maior, um condutor maior. Tá? Agora, se não precisar fazer isso, então você usa 6 milímetros quadrados, que é o padrão. Tá? O padrão para condutor PE, tá? Para equipotencialização, para DPS, para todas as aplicações, 6 milímetros quadrados no sistema fotovoltaico, tá bom? Então, eu já vi muita gente usar cabinhos fininhos, cara, até 1,5, né? 2,5, 4, não é o recomendável, tá? O recomendável é usar, no mínimo, PE de 6 milímetros quadrados. E se aterrar lá em cima, se equipotencializar com o aterramento da instalação superior lá do SPDA, então tem que usar
16 milímetros quadrados, tá? Então, eu acho que isso é uma grande pergunta e uma resposta simples para ela. Não vamos ter mais dúvidas sobre isso. Beleza, gente? O Carlos perguntou aqui se fusíveis e seccionadoras são componentes redundantes. A resposta é não, tá? Seccionadora tem um objetivo, o fusível tem outro e o DPS tem outro, né? DPS é proteger contra surtos, tá? Surtos de tensão devido à descarga atmosférica, principalmente, tá? A seccionadora tem como fim interromper o circuito para você conseguir fazer manutenção, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção no inversor. Ou eu preciso fazer um comissionamento, meu inversor não tá funcionando bem, ou está me mostrando uma mensagem de alarme, de sobretensão na entrada. Eu quero ver, eu quero analisar esse circuito, eu quero medir o circuito e descobrir onde é que está o problema. Então, comissionamento e manutenção, você precisa usar uma seccionadora, você precisa interromper a carga para conseguir fazer as medições e conseguir fazer a manutenção de uma forma efetiva. E aí a seccionadora tem esse fim, interromper a carga e seccionar o sistema para você fazer a manutenção ou comissionamento. O fusível é proteção contra a corrente reversa. Tá? Então, sempre que você tiver um arranjo fotovoltaico paralelizado com mais de 3 strings, tem que usar fusíveis para proteção contra a sobrecorrente. Perfeito? Com aqueles critérios que a gente mencionou lá anteriormente. Beleza? E agora o último ponto. Arcos elétricos em arranjos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos e seu cabeamento não possuem um encapsulamento para conter arcos elétricos e incêndios resultantes de falhas de componentes ou do sistema. Muitos sistemas fotovoltaicos operam com tensão em corrente contínua capazes de produzir e sustentar arcos. Tá? Então, o que isso significa? Corrente contínua, gente, é mais perigosa do que corrente alternada. Por quê? A corrente alternada, você já deve ter visto vídeos na internet, inclusive, ela em algum momento ela passa por zero, tá? Então, isso faz com que o arco seja interrompido. Na corrente contínua, isso não acontece. A corrente contínua, a tensão está sempre lá em cima, né? 600 volts, 700 volts, 800 volts. Então, é uma tensão muito alta. Qualquer conexão frouxa que tenha sido feita, qualquer interrupção do circuito, abertura do conector frouxo, ele abriu, interrompeu o cabo, porque tinha uma tensão muito alta, tensão mecânica, e ele abriu, há um arco elétrico ali em série, porque o sistema consegue sustentar esse arco elétrico. Então, tem que ser tomadas as medidas para minimizar a possibilidade de arco elétrico, tá? Os arcos podem ser em série, resultantes de uma conexão defeituosa ou interrupção no cabeamento, ou em paralelo, produzidos por curto-circuito parcial entre cabos adjacentes, ou para a terra, resultante de uma falha de isolamento. Então, a gente tem aqui um exemplo de arco elétrico devido a uma conexão com a terra, tá? Um defeito para a terra, um arco elétrico em série, né? E arcos em paralelo. Tá? Abrir um arco daqui para cá, ou na string box, por exemplo, uma conexão defeituosa, abrir um arco do positivo para o negativo. Por isso é muito importante, gente, principalmente, né, se atentar às conexões na parte de corrente contínua. Sempre apertar bem, verificar as conexões, usar bornes para aliviar as tensões nos cabos, porque a principal fonte de arco elétrico em sistema fotovoltaico são as conexões CC. Usar componentes de qualidade, uma string box com o próprio invólucro de qualidade que consiga suportar chama, como é o nosso caso da Clamp. Então, é muito importante usar componentes de qualidade, mas também atentar na instalação para reduzir as chances de arco elétrico a praticamente zero. Tá? O arco elétrico no cabo, ele já em paralelo também no cabo, já é muito, muito difícil, porque os cabos já têm isolamento duplo. Então é muito raro mesmo um arco elétrico em paralelo, seja na string box, seja em qualquer outro ponto do sistema fotovoltaico. Tá? O arco em paralelo, o problema dele é que ele consegue se sustentar mais tempo. Já o arco em série, quando ele ocorre, ele danifica aquele ponto ali e depois ele para, ele se extingue. Existe um distanciamento entre as partes. Por exemplo, se tiver um conector frouxo, ele se distanciou um pouco, aconteceu um arco, queimou o conector, ele se distanciou, afrouxou e o arco é extinguido. Tá? A norma exige isolamento duplo em cabos utilizados no arranjo fotovoltaico e, devido a esse isolamento duplo, arcos em paralelo são pouco prováveis de ocorrer, como eu falei agora, né?
a menos que resultem de um dano causado por fogo ou lesão mecânica, ou seja, um arco elétrico que já aconteceu em série ali, provocou um fogo, né, e aí o positivo e o negativo acabou encostando, mas assim, é muito raro mesmo de acontecer. Arcos em série são mais comuns e geralmente se interrompem rapidamente, tá? Não gera nenhuma consequência maior. É só substituir os componentes e tal, e se usou tudo dentro da norma de qualidade, é claro que eventualmente pode acontecer um dia, né, mas não vai ser nada danoso. No caso de sistemas conectados à rede, isso pode ser realizado desligando o inversor da rede. Então, aconteceu um marco, né, durante a sua instalação, durante o seu comissionamento, e o que você vai fazer? Provavelmente, muito provavelmente, é um marco em série. Então, você vai desconectar o inversor, desligar o disjuntor do inversor para interromper a corrente, e aí o arco ele vai ser extinguido. Tá? Se a string box já tiver montado, ele vai ser extinguido dentro mesmo da string box. Perfeito? Então, gente, a gente passou muito do tempo hoje, isso não costuma acontecer, tá? Peço desculpas, mas eu também acredito que tenha sido uma webinar muito proveitosa, com muito conteúdo, muita qualidade técnica, abordando assim, os pontos que a gente acha mais interessantes da norma, e muita gente tem dúvida e trazem para a gente, tá? Foi até um pedido dos nossos clientes, então com certeza isso vai ser muito proveitoso para vocês no dia a dia, e esse material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para futuras consultas, e eu mesmo fico à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Vejo vocês nos próximos webinars, nas nossas próximas lives, próximos eventos. E comprem com a gente, usem a nossa plataforma, que é a melhor plataforma do mercado. E a gente está com muitos diferenciais, tem muito equipamento novo chegando, tem microinversor chegando esse mês, 1.200 watts, 1.500 watts, inversor sólidos de baixa potência, tem toda a linha sólidos até 75 kW disponível em estoque. Então aproveitem, preços muito competitivos para módulos de 390, 405 watts, excelente. Se não está cadastrado ainda, cadastra lá no Win, entra no nosso site, faça o cadastro, ou entre em contato com a gente para a gente conseguir prosseguir com você. Tá legal? Conto com vocês e obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima, gente. Boa semana para todo mundo, ótimo trabalho.